Um carrinho de montanha-russa tem velocidade igual a zero na posição A, indicada na figura a seguir, e desliza no trilho sem atrito, completando o círculo até a posição C. Então você tem aqui um carrinho na posição A, saindo do repouso, ele tem que deslizar pelo trilho, passar pela posição B, ou seja, completar o looping e ir embora até o C. Dá um alô aí, galera, se vocês estão escutando a minha voz, manda uma mensagem aí de ok, se tá tudo certo. Qual deve ser a menor altura H, então o valor dessa altura em função de R, que é o raio do looping, para o carrinho completar o círculo sem que venha sair do trilho na posição B. Então ele não pode, ele tem que passar por B essa parte aqui do looping. Então, como que esse exercício aí é resolvido? Vamos lá. É um exercício clássico de vestibular, tá? Ele já caiu, né? E ainda cai, pode cair muito. Eu selecionei um vídeo aqui para vocês olharem, que é exatamente desse looping. Vocês estão escutando, galera, a voz aí? Tá tudo certo? Tudo ok? Vamos lá. Legal. Obrigado, Rafael. Então aqui, ó, você tem um vídeo desse fenômeno, né? Você vê um carro num show, acho que é do Beto Carreiro, inclusive, ele não desgruda da pista, reparem bem isso, ó. Então de que altura ele tem que passar nesse ponto mais alto com valor de velocidade mínima. Então ele vai, ó, ele não para no ponto mais alto, ó, ele tem velocidade a resolver esse exercício aí, né? Eu já montei aqui uma planilhazinha, né? E tá aqui, né, o nosso ponto A, ó. O corpo vai sair daqui. E ele tem que ter de que altura ele sai, então eu quero saber essa altura em função do raio, então H em função de R, de tal forma que ele passe pelo ponto B, com uma certa velocidade mínima, que ele não pode parar no ponto B, senão ele vai cair, como vocês viram no vídeo anterior. Se ele passa pelo ponto B, ele termina de completar e vai embora, né? Então, como que esse exercício é resolvido? Primeiramente, vamos analisar o corpo em A, então no ponto A. Qual energia esse corpo vai ter no ponto A? Nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de saída. Como o corpo no ponto A, tá aqui, né, o corpo em A, ele sai do repouso, então velocidade igual a zero, ele não vai ter energia cinética. A energia cinética dele é igual a zero, que é a energia vinculada ao seu movimento, à sua velocidade. Porém, o corpo no ponto A, ele tem uma certa altura em relação ao chão. Ele tem uma certa altura aqui em relação ao chão, que é a altura H. Então, analisando a energia dele, ele vai ter energia potencial gravitacional, que é o mgh, devido à altura em relação ao chão. E é exatamente essa altura aqui, ó, que nós estamos querendo, em função do raio. Aí vamos fazer a mesma análise em B. Então agora em B. Fazer uma análise de energia, né? Se vocês olharem aqui em B, ó, o corpo tem uma altura do chão 2 vezes R,
que é o raio da curva, que é R mais R, que é a altura em relação ao ponto mais baixo. E além disso, como eu mostrei no vídeo, ele tem velocidade, ele não pode parar no ponto B, que se ele subir e parar em B, ele cai. Então, ele não vai estar parado em B. Então, em B, ó, o corpo velocidade, que é um valor mínimo, para ele não cair. Então, quais energias ele possui aqui no ponto B? Esse corpo vai ter energia potencial, que vai ser igual a mgh, porém esse H é igual a 2Rs, então fica energia potencial em B, mg2Rs, e ele vai ter energia cinética, que é igual a mv ao quadrado sobre 2, onde o v, a velocidade mínima que ele tem que ter naquele ponto para conseguir passar, para não cair. Aí, por conservação de energia, a energia mecânica em A, que é o ponto de saída, vai ser igual à energia mecânica em B, que é a energia total. Em A, ele só tem energia potencial, que é mgh. Em B, ele vai ter energia potencial, que é mg2Rs, mais a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia que ele tem em A, que está aqui, ó, mgh, né, tem que ser igual à energia em B, que é mg2Rs mais mv ao quadrado sobre 2, correto? Que é a altura que o corpo tem que sair, ó, para completar a curva de raio R. Porém, eu quero H em função de R. O R pode sair na resposta e o V também vai ter que sumir. Para fazer desaparecer e ficar só o R, eu vou fazer uma análise de força daí, não de energia. Uma análise de força no ponto B. Então vamos voltar aqui na figura, ó. Se eu analisar o ponto B, agora analisando força, não energia, quais forças atuam no corpo exatamente no ponto B? Ó? Se você analisar as forças do ponto B, nós teremos a força peso, direcionada a força normal igual a zero, que é o limite, é assim, a hora que o corpo ele passa no ponto B já desgrudando da pista. É o limite da situação. Ele chega no ponto B na iminência de desgrudar da pista. Então a gente vai considerar apenas a força peso, a normal igual a zero. Então, analisando a força em B, né, análise de força no ponto B, ó, nós teremos apenas a força peso. Tá aqui a força peso. E aí, essa força peso vai funcionar como o quê? Como esse corpo ele está descrevendo uma curva e o centro da curva, ó, vai estar aqui embaixo, centro da curva, essa força peso, ela funciona como força da curva, que é a força centrípeta. Então a gente pode escrever que a força centrípeta vai ser igual à força peso. Força centrípeta, de acordo com as leis de Newton, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio da curva. Força-peso é massa vezes gravidade. Massa com massa vai dividir, ó. Aqui eu sei que velocidade ao quadrado fica igual a raio da curva vezes gravidade.
melhorar um pouquinho. Eu tô um pouco sem jeito aqui com a tecnologia, mas é falta de prática, né? Tinha muito tempo que eu não dava essas aulas. Então vai melhorar, tá, galera? Fiquem tranquilos. Então eu vou pegar essa equação, ó, a velocidade ao quadrado, que vem da força, né, da análise de força de curva, e substituir aqui, ó. Aqui, ó. Então aí eu consigo achar h em função de r. Como fica, ó, pegando a velocidade e substituindo ali, ó. Vamos copiar a equação, ó. G2Rs igual a G2Rs mais, olha lá, ó, no lugar de velocidade e agora com o G também. Se vocês repararem, ó, o G tem em todos os termos, eu posso dividir. Concluo, terminando o exercício. O H passa a ser igual a 2Rs mais R sobre 2. Concluo, H passa a ser igual a 2Rs mais meio R, 2,5 vezes o raio. Essa resposta, inclusive, ela é conhecida, né? Sempre que cai esse exercício,